Isaías 61, irmãos. Sobre escatologia. Isaías 61 é um texto escatológico, assim como Levítico 25, assim como Daniel, capítulo número 7, a 70 semana de Daniel. Enfim, nós falamos da estátua na semana passada, e falando da estátua da semana passada, da cabeça, do peito, do ventre, das pernas, em parte em barro, em parte ferro em Roma, e os governos que nós temos hoje. Mas vamos falar do ano aceitável do Senhor, em Isaías 61. Na verdade, nós vamos ver uma diferença, um paralelo entre Isaías 61. Isaías 61, versículo de número 1, até o versículo 3, está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, da abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança. Agora preste atenção, tem que separar isso. Quando Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, não é sobre ele. Aqui é uma profecia que está falando de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, não é sobre Isaías. Estaria sobre Jesus. Aqui é 700 e poucos anos antes de Jesus, 7 séculos antes de Jesus nascer. Agora, nós vamos ter que prestar atenção aqui. Ele diz, o ano aceitável e o dia. Perceba que tem um ano e um dia. Tem que prestar, irmãos, atenção no texto. Tem um ano e tem um dia. Olha o que o texto diz: para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os. Agora, há uma diferença entre o ano e entre o dia. Observe que ele fala de um ano e um dia. Um ano e um dia. O apóstolo Pedro diz assim: porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. E um ano para o Senhor, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos aqui na terra para Deus é como um dia. Então, só que Isaías, ele disse, há essa profecia toda sobre Jesus. Só que o versículo de número 2 é escatologia. Por que escatologia? Porque ele fala o ano aceitável do Senhor e o dia. Perceba que ele muda um dia e um ano. Um ano e um dia. Um ano e um dia. O dia de que? O dia esse dia da vingança do Senhor, aí é grande tribulação. Aí é o período dos 3 anos e meio depois. Um exemplo. O dia da vingança. Qual é o dia da vingança? Aí dentro desse dia da vingança vem a guerra de Gog e Magog. Enfim, tudo está dentro desse dia que Isaías está falando. Só que tem uma diferença do ano para o dia. O ano aceitável do Senhor. Agora nós vamos fazer um paralelo. Esse ano aceitável, Jesus veio cumprir. Só que o dia, esse versículo de número 2 de profeta Isaías, a metade dele não foi cumprido ainda, a metade dele não está cumprida. Esse versículo só está cumprido até o ano aceitável, o dia do Senhor não. Bote Lucas 4. Quando Jesus vai pregar, ele vai usar esse mesmo texto, irmãos. Isso é uma profecia poderosa. Lucas capítulo número 4. Lucas 4 e 19, né? Versículo 18. Olha o que o Senhor diz, versículo 18. E o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus vai para uma sinagoga de sábado. É sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos
e restaurar a vista aos cegos, ele aumentou, e pôr em liberdade os, e anunciar o ano. Cadê o dia? Perceba que Isaías colocou o ano e o dia. Jesus que está falando isso aí. Jesus entrou na sinagoga no sábado, pegou o rolo do profeta Isaías, abriu, aonde nós estamos lendo aqui, e ele diz: hoje se cumpriu o que Isaías falou, que a respeito de mim foi falado. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregoar, para quebrantar, para livrar. Ele vai dizendo. Só que quando Jesus veio, ele não veio cumprir o dia do Senhor, ele veio cumprir o ano aceitável. Ele diz, olha o que ele diz, olha o versículo 20, versículo 19, ele diz: a restaurar a vista aos cegos, não tem isso lá em Isaías, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano. Agora procure onde é que está aí o dia. Não tem. Agora volte para Isaías, para eles verem como tem o ano e o dia. Isaías 61. Isaías 61, versículo 2. Apregoar o ano aceitável e o dia. Jesus não veio. Na primeira vinda de Jesus, ele não veio cumprir o dia da vingança. Na primeira vinda de Jesus, ele veio pregar só o ano aceitável. É por isso que quando Jesus ele pega o rolo do profeta Isaías, quando ele chega no ano aceitável, ele parou de falar. Jesus é sábio. Ora, porque Jesus sabia que ele não veio cumprir o dia, ele veio cumprir o ano. Primeiro o ano, depois o dia. Agora, a diferença, pastor, qual é a diferença desse dia e a diferença para esse ano? É que esse ano aceitável é um tipo do jubileu de Levítico 25. Levítico 25 era contado jubileu. Irmão, sabe o que é jubileu, irmão? Quando alguém completa 50 anos de casado, é jubileu de quê? Jubileu de ouro. 25 anos, jubileu de prata. Então, jubileu era o ano jubileu era o 50º ano. Então, o que eles faziam? 49 anos. Perceba as 70 semanas de Daniel aqui. 7 vezes 7, para vocês percebam, 49. Então era assim, era exatamente assim. Eles trabalhavam uma semana, um ano, 6 anos e descansavam um. Só que, nisso, quando era no ano 49 anos, esse 49 aqui, era uma preparação para o ano 50º. No ano 50º era ano de jubileu. Nesse ano, o que acontecia no ano de jubileu? Levítico 25, a partir do versículo 8. O que acontecia no ano de jubileu era assim. No ano de jubileu, 49 anos, no ano de jubileu era assim. Todas as famílias, aqueles que tivessem dívida, exemplo, se alguém tivesse em dívida, devendo tudo, se você tivesse perdido todas as suas posses, sua terra, tivesse perdido a sua casa, tivesse perdido os seus filhos, quem se lembra da viúva de 2 Reis, capítulo número 4, que ela chega para Eliseu, o teu servo, que era temente ao Senhor, morreu, agora veio o credor e quer levar os meus filhos. Ora, os filhos dela, se ela não tivesse condição de pagar, só ia ser liberto no ano do jubileu, ou seja, com 50 anos depois. Porque quando chegava 50 em 50 anos, era o ano do jubileu, era a lei de Israel, era uma lei. Como era essa lei? Quando chegava 50 anos, ele celebrava a festa do jubileu. Nessa festa o que acontecia? O Daniel estava devendo a dívida, tinha perdido a casa dele, os filhos dele tinham sido levados no ano 50º. O que acontecia? Era por lei, aquele que estava na terra dele, devolver a terra para ele, aquele que estava com os filhos dele, devolver os filhos para ele. E há quem diga que no ano do jubileu, vinha uma unção de Jeová Rafael, os que estavam doentes eram curados, aqueles que precisavam de restauração, era restaurado exatamente no ano do jubileu, no ano 50º, quando Jesus disse assim, para pregoar o ano
aceitável, ele está falando exatamente do ano jubileu, porque Levítico 25, irmão, toda a escatologia, a escatologia bíblica, 70 semanas de Daniel está dentro de Levítico 25. Levítico 25 é uma coisa extraordinária. Aí esse ano quinquagésimo, era algo profético a respeito do ano que Jesus viria nascer, que quando Jesus viesse seria o ano aceitável. Agora, preste atenção, Isaías capítulo 61, Daniel, para eles verem. Veja a diferença de Isaías 61 para Lucas 4:19, irmão. Tem que atentar a isso. Poucas pessoas percebem que Isaías 61 está falando de dois períodos. Está falando do ano aceitável, que o ano aceitável é a graça, que nós estamos incluso hoje. E se esquece que Isaías 61 fala de grande tribulação também. Olha lá, versículo 2: para pregoar o ano e o dia. Tem um ano e um dia, sim ou não? Isaías, ele fala do ano e do dia. Jesus parou no ano e o dia ele cala. Jesus vai pregar em Lucas 4, o primeiro sermão dele em Nazaré. Ele diz: eu vim pregar o ano aceitável. Quem quer receber o ano aceitável? Ninguém queria na época, né? Agora só tem um detalhe, é que Jesus não concluiu o texto. Os judeus, por não querer, eles veio para o seu e o seu não. Os judeus não quis o ano aceitável. Então o que foi que sobrou para os judeus? O dia da vingança. Está entendendo? Como os judeus não quiseram o ano aceitável, o dia da vingança. Agora, o que é esse ano aceitável? O que é que tem dentro do ano? Pastor, o ano aceitável de Jesus, o ano aceitável de Deus, já passou, foi só um ano não. Hoje ainda é o ano aceitável. De Jesus para cá tem quantos anos? 2000. Mas nós ainda estamos no ano aceitável. Esse ano aceitável Jesus cumpriu quando ele veio. Então nós estamos vivendo o ano aceitável. E nesse ano nós temos direito: liberdade aos cativos, quebrantado de coração, a unção com o Espírito Santo. Nós temos direito, tudo que está no capítulo 61 de Isaías. Nós temos direito, restaurar os escondidos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura das prisões aos presos, apregoar o ano aceitável. Jesus veio e apregoou o ano, mas Jesus não apregoou o dia. Abra Lucas capítulo 4. Lucas 4:19. O que interessa para nós não é nem o ano, o que interessa para nós é o dia. É escatologia, Isaías 61. Lucas 4:19. Todo mundo leia Lucas 4:19. Todo mundo lendo, pode ler. Aí tem só o ano, é ou não é? Não tem só o ano? Jesus disse: nessa primeira vinda hoje, Jesus está falando, hoje se cumpriu essa escritura. Ele está dizendo: nessa primeira vinda que eu vim, que é a vinda das 70 semanas de Daniel, nessa primeira vinda, aí ele diz: eu vim cumprir só o ano aceitável. Agora, na minha segunda vinda, eu vou cumprir o dia. Isaías 61 agora, olha a diferença. Eu quero que vocês impregnem na mente de vocês a diferença de Isaías 61 e de Lucas 4. Tem uma diferença. Versículo 2: apregoar o ano e o dia. Aqui tem um dia da vingança, não tem? Esse dia Jesus vai cumprir quando? Na segunda vinda. Porque o ano ele cumpriu quando ele veio. Na segunda vinda é que ele vai cumprir esse dia que está aí. Esse dia é dia de trevas. Sofonias falou, é dia de trevas. Abacuque falou, esse dia. Joel falou, terrível é o dia do Senhor. Esse dia aí é um dia que eu não quero fazer parte desse dia. Eu prefiro fazer parte do ano. E quem não fizer parte do ano vai fazer parte do dia. Os judeus, por não querer o ano, vai ter que passar o dia. E eu não quero viver esse dia. Eu quero viver o ano aceitável. Como nós somos igreja, nós estamos vivendo o ano. Israel vai viver o dia.
mas esse dia vai acontecer na sua vinda. Não é no arrebatamento, é na sua vinda. Porque há uma diferença, irmão, dentro do grego a palavra vinda e arrebatamento quer dizer parósia, ou então ela não tem divergência, não dá para diferenciar volta de vinda. Arrebatamento é uma coisa, vinda é outra coisa, vinda de Jesus é uma coisa, arrebatamento é outra coisa. Dentro desse dia, irmãos, eu vou ensinar sobre esse dia, depois eu vou cortar o vídeo e colocar mais na frente. Dentro desse dia, nós estamos vivendo o ano começou há 2000 anos atrás. O dia é assim, eu já expliquei para vocês Levítico 25, vou explicar para vocês entenderem o que é o ano sabático, os 1000 anos sabáticos. É mais ou menos assim, deixa eu explicar. Como eu ensinei, eles trabalhavam 6 anos e descansavam 1 ano, era ou não era? Quando Deus, Ele vem, Ele faz a terra em 6, no 7º, não é que descansar, descansar porque Deus não cansa. Moisés escreveu isso para dar o nosso entendimento, dentro do nosso entendimento, porque Deus não descansa. Se você pegar na Bíblia, e hoje algumas traduções novas, hoje está escrito assim, porque o 7º dia não tem mais descansou, o 7º dia Deus o abençoou, Ele não descansou, Ele abençoou o 7º dia por quê? Ele abençoou o 7º dia porque o 7º dia é dele. Irmão, Deus nunca vai dar nada ao homem para ele não pegar o que é dele. O 7º dia é dele. Abra sua Bíblia, Êxodo. Irmão, você talvez nunca ninguém lhe ensinou escatologia em Êxodo capítulo número 20, não é? Talvez você ainda nem viu, pode procurar estudo onde você quiser. Êxodo capítulo 20, escatologia em Êxodo capítulo número 20. Nos 10 mandamentos está cheio de escatologia. Cheio de escatologia, abre aí. Êxodo capítulo número 20. Versículo 6, vai lá, versículo 6. Espera aí. Vamos lá. Não farás imagem, o Senhor zeloso, versículo 7 e 8. Está escrito o que? Versículo 7 e 8, todo mundo lendo. Vai, continue. Presta atenção, para aí. Dia 6 dias trabalharás e farás toda a obra de quem é essa obra? Isso. A obra é mas ele diz assim, continue lendo o versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. De quem? De quem é o 7º dia? De quem é o 7º dia? 6 dias é de quem? E o 7º dia é de quem? Olha o que ele está dizendo. Lembra do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Toda a tua, é tua obra. É tua, 6 dias é teu. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, o que está dentro das tuas. De quem é o 7º dia? É dele ou não é? O milênio é de quem? O Senhor disse assim, trabalhar 6 dias, sim ou não? E farás a obra da tua mão. Ele diz, mas o dia 7º, saiba de uma coisa, o dia 7º não é de vocês, esse dia é meu, ele está dizendo, o sábado do Senhor teu Deus é meu, aí está sendo usado os dois deuses, Senhor, que quer dizer Adonai, e Deus, que quer dizer Elohim. Quem é que está aí? A divindade, irmãos. Aí está o Pai e o Filho, porque Senhor Adonai fala do Filho, Deus Elohim fala do Pai. Do Senhor Adonai, sábado do Senhor Adonai, e teu Deus Elohim. De quem é o sábado? É do Pai e do
e do Espírito Santo. Agora preste atenção. Ele diz, esses 6 dias são de vocês. O 7º dia não é de vocês, é meu. Agora vamos contar. Preste atenção. Vamos contar. De Adão até Abraão, tem quantos anos a terra? Não. De Adão a Abraão. De Adão a Abraão tem 2.000 anos. 2.000 anos. De Abraão até Jesus tem quantos anos? Hã? Quantos anos? De Jesus até nós tem quantos anos? Tem quantos anos? Faz quantos? 2.000? 2.000? Mais 2.000? Quantos? Está faltando o sétimo. O 7º dia de quem? É o milênio. Está entendendo? O que é o milênio agora? Vocês estão entendendo o que é o milênio? De novo, presta atenção. De Adão até Abraão tem 2.000. De Abraão até Jesus tem mais 2.000. Faz quantos anos? 4.000. De Jesus até nós tem mais 2. Lê de novo esse texto aqui, lê de novo. Versículo 10. Mas o 7º... Pedro diz o quê? O que é que Pedro diz? Porque um dia, 1.000 anos para Deus é como um dia. A terra tem quantos dias? 6 dias no tempo. Para nós tem quantos anos? 6.000. Então se a terra tem 6.000 anos, vai começar o 7º. E o 7º é de quem? Vocês, eu guardo. O dia do Senhor eu sempre guardei. O dia inteiro, só para orar, ler a Bíblia, só para fazer as coisas de Deus. No dia de Deus, você, não adianta ligar para mim, eu desligo o celular, não adianta atrás de mim, que eu não atendo ninguém, só para Deus. Não é necessariamente o sábado, eu tiro um dia específico que dá para mim tirar, tá entendendo? É o dia do Senhor. É o dia que Ele santificou e Ele abençoou. Agora preste atenção. Se a terra vai fazer, tem 6.000 anos hoje. Então quer dizer, lê o versículo lá, 9, está escrito o quê? 6 dias trabalharás. E farás toda a tua? Deus deu ao homem 6.000 anos para o homem fazer as obras do homem. Não, irmãos, o versículo 9 fala das obras do homem. 6 dias trabalharás e farás todas as obras das tuas. Então, se farás todas as obras das nossas mãos, então preste atenção que agora esses 6.000 anos Deus deu para o homem, nós fazemos as nossas obras. O homem não fez o que era para fazer certo. O Senhor diz, agora vai entrar o meu dia. E o dia do Senhor é o milênio. Se nós estamos, hoje já temos 2.000 e poucos anos, um erro do nosso calendário, alguns anos a mais. Preste atenção. Então quer dizer que o milênio está perto de começar, sim ou não? Se o milênio está perto de começar, quer dizer que Jesus está perto de voltar, arrebatar, sim ou não? E se o milênio está para começar, então quer dizer que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Então nós temos que perceber, usando a cronologia, porque eu estou dizendo para vocês cronologia bíblica agora, perceba que o arrebatamento da igreja pode ser daqui a pouquinho mesmo. Por isso que é tempo da igreja se despertar. É tempo da igreja abrir os olhos, porque até já tem 6.000 anos. 6.000 anos. Então o próximo 1.000 anos que vai ser os 1.000 anos que é do Senhor, que é o ano do milênio. Só que antes que esse milênio comece, primeiro tem arrebatamento, depois volta, depois da volta, milênio. Então quando Isaías diz assim, ele diz, o que Isaías diz assim, olha o que Isaías fala:
Perceba que aí no Êxodo está a escatologia todinha, irmãos. Dentro desse Êxodo você está vendo, porque Pedro diz, para Deus 1000 anos, um dia é como 1000 anos, aí ele está falando de Deus. Aí nesse mandamento ele já está empurrando um milênio lá na frente, está falando do milênio lá na frente. E o milênio para nós cristãos, nós não seremos no milênio de modo algum. Pode cobrar de vocês, de mim não. E ele vai, claro que ele vai cobrar, que vocês estão devendo. Vocês estão devendo para Deus. É uma lei, é uma ordem. Vocês estão devendo o dia de Deus. Porque o dia de Deus, irmão, você não dá 10% para Deus abençoar o resto do seu dia? Do dízimo? Sim ou não? Você não quer que a sua semana seja abençoada? Tem que dar um dia para Ele abençoar o resto da sua semana. Nós não damos. Isso não impede a salvação? O quê? Não guardar o dia do Senhor? Rapaz, se os preceitos salvassem alguém, Jesus não precisava ter vindo. Eu estou falando de abençoado, de bênção. Eu estou falando de bênção, eu não estou falando de salvação. Porque pela salvação não há nada que você faça para ser salvo. Porque a salvação não é por força física ou por nenhum. A salvação é pela fé e pela graça. Pela graça sois salvos. Agora, para ser abençoado é necessário. Por que é que os judeus é abençoado? Porque eles seguem os preceitos na risca. Aí é onde está. Então, se nós queremos ser abençoados, nós temos que guardar. Agora, para a salvação não tem nada a ver, porque quem vai salvar não é o dia, quem vai salvar é o Senhor daquele dia. Por isso ele diz, não é o sábado maior do que o seu Senhor. Ele diz, porque não é o sábado que salva, quem salva é Jesus. Não é o dia do Senhor que salva. Agora, só que nós temos, para nós entrarmos no descanso de Deus, nós devemos... Você sabe por que é que Israel entrou em cativeiro? Tem muitos crentes que vivem em cativeiro financeiramente, porque não dá o dia de Deus. Ele não pode ser abençoado. Tem muitos crentes que não é abençoado no emprego dele, porque ele não dá o dia de Deus. Ele não dá o dia do Senhor. Não pode ser abençoado no emprego dele, porque o dia do Senhor não é dado. Porque ele diz, trabalharás, 6 dias farás a obra das tuas mãos. Mas o outro dia é meu. Ele está dizendo que não é seu, ele está dizendo, é meu. Eu dou para vocês 6 dias da semana. O outro dia não é seu. No outro dia vocês farão, no 7º dia não farão obra das suas mãos. Detalhe, nem trabalha você, nem trabalha seus filhos, nem trabalha seus empregados, nem trabalha a tua serva, nem os teus animais é para fazer nada. Mas no caso, esse dia ele fala do Senhor também, ou não é? Tirar o passado, ou tirar o dia do Senhor no domingo. Não pode tirar. Na obra de Deus, ou não é só em casa, não é na Bíblia? Não, é aquele dia, dando aquele dia para Deus. Pode ser fazendo a obra, pode ser lendo a Bíblia, pode ser em casa orando, embora que aquele dia seja voltado só para as coisas de Deus. Você não faça nada para você pessoal, mas é voltado só para Ele, para a vida dele, em prol dele, em adoração a Ele, viver o dia na presença dele. Isso aí. Mas o problema é que nós não vivemos o dia na presença de Deus, é esse dia do Senhor. Que na verdade o dia começa no pôr do sol até o pôr do sol do outro dia, que é o dia do Senhor. Esse é o ano. Quando Isaías fala assim, 61, nós estamos, né? Apregoar o ano e o dia da vingança. Só que esse dia da vingança aqui não é milênio. Esse dia da vingança aqui é grande tribulação, guerra, que nós vamos chegar lá. Não é tempo de falar isso para vocês agora. Esse dia da vingança do Senhor é o dia que quando Ele vai vir para vingar a morte de Jesus, para vingar os mártires, Ele vai para vingar a terra, Ele vai cobrar dos habitantes da terra tudo aquilo. E nesse dia, nós vamos agora entrar dentro de numa aula mais profunda. Nesse dia do Senhor, irmãos, é exatamente no dia em que Ele vai vir e que os flagelos dos céus vão vir sobre a terra. No dia do Senhor vai ser angustiante. Mateus 24 vai falar desse dia. Abacuque, Sofonias fala desse dia que Isaías profetizou. Só que Jesus diz, eu vim aqui só para cumprir o ano. Hoje eu estou cumprindo só o ano. Na segunda vinda eu vou cumprir o dia. Agora, quando eu cumprir o dia, vai ser exatamente o que os judeus disseram. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse inocente. Então é exatamente o dia que o Senhor falou. Quando Lucas falou que o Senhor veio só cumprir o ano aceitável, nós estamos vivendo o ano aceitável.
E nesse ano aceitável, que já completou 2000 anos, que o ano do Senhor não é como o nosso ano, nós estamos dentro do ano. Quando esse ano acabar, começa o quê? A grande tribulação. E na grande tribulação, depois nessa grande tribulação, virá esse dia. E quando esse dia chegar, vai ter catástrofe terrível na terra. Olha como é que esse dia vai começar. Esse dia, o dia do Senhor, ele vai começar mais ou menos assim. Ele vai mandar um grande terremoto, como nunca houve na terra. O terremoto será tão grande que as nações vão cair. Todas as nações vão cair. A Bíblia diz que o terremoto será tão tremendo, mas tão tremendo, ainda vou falar isso futuramente, tão tremendo que as nações cairão. Nesse dia vai ser tão terrível, que os homens procurarão a morte e não acharás. A morte fugirá dele. Nesse dia vai ser tão terrível que o inferno, os demônios do abismo vai sair do abismo. Vai ficar aqui na terra. Esse dia vai ser tão terrível que o Senhor vai mandar vir em direção à terra uma chuva de granito no peso de 1 talento. Cada pingo, 1 talento aproximada, varia, porque aproximadamente 48, 43, 1,8 kg aproximadamente, o pingo do fogo que vai cair na terra, queimará a terça parte da terra. Nesse dia, a terra vai cambalear, porque por causa do terremoto, a terra vai ficar assim, ó, no meio do espaço, jogando, ela vai fugir da sua órbita, ela vai ficar, vum, 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 e a Bíblia diz que ela vai balançar como uma rede, e como um bêbado. Você já viu um bêbado andando? A terra vai ficar como eu jogando. Como a terra vai ficar fazendo isso, nada na terra vai ficar em pé, tudo vai cair. Monte Everest, Monte Ararat, todos os montes vão cair, Aí entra Isaías 40, verso 4, abra aí, Isaías 40, verso 4. Aí Isaías 40, verso 4, vai cumprir no dia do ano, no dia da vingança. Está escrito o quê? Todo vale será, e todo monte, e todo outreiro será, e torcido, e o torcido se endireitará, e o que é áspero se planará. Abra Isaías capítulo 24. Isaías 24. Achou? Isaías 24, versículo 20. Isaías 24 e 20. E todo cambaleará. Desça mais um pouco. E de todo cambaleará a terra, como um ébrio. Preste atenção, como um ébrio. Um ébrio quer dizer, bêbado, você sabe, né? É a tradução que, como um ébrio, e se moverá, e será removida, como a choça da noite, e sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais. E será que naquele. Qual é o dia? Ano ou é dia? Sempre que a Bíblia falar o dia do Senhor, está falando de vingança. E naquele dia, o Senhor castigará os exércitos nas alturas, e os reis, e sobre toda os exércitos nas alturas. Quem é os exércitos nas alturas? Esse texto aí, ele está ligado a Apocalipse 12, para o versículo 7. Para Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse, aí é Tito, final lá. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam batalhava o dragão e os seus, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou. Por quê? Porque Isaías 24, versículo de número 21, está ligado a esse texto aí, porque o dia da vingança só vai destronar os exércitos do céu. Versículo de número 20. O dia do Senhor castigará os exércitos do alto, e nas alturas, e os reis. Miguel vai vir
no dia do Senhor e vai pegar Satanás, o diabo e seus anjos, vai pegar eles, jogar eles por terra, vai tirar eles do seu lugar. Isso vai acontecer. Detalhe, isso acontecerá, quando, pastor, acontecerá? Exatamente nos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ainda o rompimento entre Israel e o anticristo. Ele será jogado na terra. Depois que ele for jogado na terra, que chegar depois do 7º ano, virá um anjo e prenderá Satanás no abismo e trancará ele lá. Qual foi essa batalha que fala de Gideão? Não foi na terceira quando Não. Essa aí é onde está o entendimento errado que muita gente tem ensinado, que essa batalha de Miguel aconteceu quando Satanás se rebeliou contra Deus, quando ele não quis ser maior do que Deus, ele só quis ser igual. Não tem na tradução. Aí muita gente não sabe, esse texto ainda nem aconteceu. Esse texto nem aconteceu ainda. Esse texto é profético para futuro ainda. Por quê? Primeiro por quê? Porque Satanás ainda não foi lançado na terra. Se ele tivesse sido lançado na terra, nós estava ferrado. Ele não foi lançado aqui ainda. Segundo, aqui nos céus, não é lá dentro dos céus, aqui é nas regiões celestes. Ele ainda habita nas regiões celestes. Então, tem que perceber, Apocalipse, ele diz, escreve do que foi, do que é, do que há de ser. Mas esse foi, não tem nenhum texto do Apocalipse que volte lá para antes de Gênesis. Não tem. Ele vai voltar exatamente dos períodos de Jesus, começando da graça até o final do milênio, enfim. O que foi do Novo Testamento para cá. Todo o período do Novo Testamento, ele escreve o que foi, na graça. Escreve o que é, agora. Escreve do que vai de ser. Angelologia eu ensinei para vocês. Foi jogado para as regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Hoje ele habita nas regiões celestiais, nos ares, Colossenses, Filipenses. Não, ele foi jogado ali e está lá até hoje. Ele e os principados, as potestades estão aqui na terra, no meio. Deixando a sua habitação, está aqui no meio. Então, irmãos, nesse dia, quando esse terremoto vier, Apocalipse capítulo 16, se me falha a memória, vamos ver. Apocalipse capítulo 16. A 16, versículo 18. Apocalipse 16, verso 18. Leia todo mundo, irmãos. Versículo 19, continue. Caiu o quê? Caíram as cidades, sim ou não? Olha o que o versículo 19 diz. E a grande cidade se fendeu em 3 partes. E as cidades e as nações... Quem caiu? A cidade e as... Por que a cidade caiu? Porque aí é o dia que Isaías falou, o dia do... Porque as cidades vão cair. Esse terremoto é tão grande que as cidades, caíram. E a grande cidade se fenderam no meio. Qual é a grande cidade que aqui ele está falando? Não, Jerusalém. Por que você não entende? Aqui fala que houve
Não, vai. Ouve na visão. Porque, você tem que ler, presta atenção. Você tem que ler, você tem que começar a ler Eclesiastes. Está escrito assim: porque o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Está entendendo? Olha o que o escritor diz. Ele diz: o que é, já foi. E o que há de ser, já foi. Ou seja, para Deus, já está cumprido. Para nós, varão, nós estamos vivendo os últimos dias hoje, é ou não é? Para Deus, não. Para Deus, os últimos dias começou quando Jesus nasceu. Quer ver? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. 1 e versículo 1. E esse ouve, não está certo, varão, você não está errado em perguntar, não. Você fica com dúvida e não vai aprender. Você fica com dúvida e não aprende. Esse ouve, mas você tem que prestar atenção que esse ouve, ele está falando que ouve no trono, ele viu lá no trono, ouve no trono. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito o quê? E tendo Deus falado muitas vezes pelos homens, pelos pais e pelos profetas, nesses últimos, falou pelo seu. Atos capítulo número 2, Paulo disse assim, Pedro pregando, ele diz, não, aqui não está ninguém bêbado, está escrito que há de ser que nos últimos derramarei do meu espírito. Então, para Deus, os últimos dias começou 2000 anos atrás. Os últimos dias, nós estamos dizendo, nós estamos nos últimos dias. Para Deus, os últimos dias já começou. Porque Salomão escreveu dizendo, o que é, ele está falando, presente já foi. O que há de ser, também já foi. Por quê? Porque Deus já sabe o que há de ser. Por isso, Apocalipse é escrito, o que é, o que era, o que é e o que há. Então, houve tão grande terremoto que as cidades e as nações, caiu tudo, Santo Brás, dê uma glória a Deus. O Monte Everest vai cair, o Monte Fuji, que é os montes mais altos do mundo, vai cair todo, vai ficar, Brás, a terra vai ficar plana que nem isso aqui, Agora, esse terremoto, por que é que a proporção desse terremoto é grande? Por causa de Isaías 24, que a terra vai balançar como uma rede, sim ou não? Irmãos, se a terra, na escala, diz aqui na escala Richter, de um terremoto de 3,5 na escala Richter, ou de 5,3, 1,5 é um terremoto de arrebentar com tudo. Aquele que deu naquela época, que fez aquele maremoto, foi um terremoto, não lembro mais quantos foram, foi um terremoto que quase acaba com todo mundo, morreu não sei quantas mil pessoas. Imagine você, não é um terremoto, se só um terremoto treme um pouquinho, só falta acabar com tudo, imagina a terra fazendo assim, balançando como uma rede. Aí não é uma linguagem figurada não, é uma linguagem literal, conheça a Bíblia, é uma linguagem literal, porque a terra balanceará como um ébro, como um bêbado, e como uma rede de dormir, como uma choça. Ele diz, porque naquele dia o Senhor virá, o dia da vingança, que Isaías está falando no capítulo 61, é o dia da vingança, o ano que nós estamos vivendo, é o dia da vingança. Aí naquele dia, irmãos, os homens vão estar na terra, todo mundo vai estar na terra, menos nós, igreja. Aí a terra vai fazer, Aí sabe o que vai acontecer nesse jogado que a terra vai fazer? O mar vai fazer assim, o mar vai para um canto, os montes vão para dentro do mar, os montes vão mudar de lugar, os montes vão se transportar para um lugar, aí ficar plano que nem isso aqui, as nações vão cair, mas só um monte, não vai cair. Tem um monte na Bíblia que ele não cai, a terra vai fazer assim, para lá e para cá vai balançar, mas o monte vai ficar em pé, ele vai ficar em pé, só uma coisa vai acontecer. Lê o versículo 19 de Apocalipse capítulo 16, versículo 19. Vocês vão ficar aqui para esse dia do Senhor? Quem quiser ficar nesse dia pode experimentar esse dia, eu vou ficar no ano mesmo. E a grande cidade se fendeu em 3. Quem é essa grande cidade? Ela vai se... E a grande Babilônia... E da grande Babilônia, se lembrou Deus, o sistema, a cabeça de Nabucodonosor, se lembra a cabeça da estátua? Se lembrou Deus,
para lhe dar o cálice de vinho da sua indignação, da sua ira. Agora o versículo 20, que ó, e toda a ilha e os montes não, os montes, quer dizer que os montes caíram, sim ou não? Presta atenção, a cidade está fendida, Jerusalém, sim ou não? Mas os montes caíram, sim ou não? Versículo 18, e houve voz, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre, e foi tão grande o terremoto, a parte B do versículo, e as cidades e as nações, versículo 19, aqui ó, e as cidades e as nações caíram, sim ou não? As cidades e os montes, no versículo 20, e os montes caíram também, sim ou não? A cidade de Jerusalém está fendida, sim ou não? Mas o monte de Jerusalém não caiu. Qual monte? O Monte Sião. O Monte das Oliveiras. Da onde Jesus subiu, aonde ele vai descer? Ele subiu no Monte das Oliveiras, vai descer no Monte das Oliveiras. Esse monte não pode se fender, ou não pode cair, ele só vai se... Por que, pastor, ele não vai cair? Porque Davi profetizou que ele não podia cair. Aonde? O problema de muita gente é porque só lê a Bíblia devocionalmente, irmão. Essa é a diferença da mente do pregador, da mente do professor, para a mente daqueles leigos que lê a Bíblia como se fosse um devocional. Não lê a Bíblia como se fosse profeticamente. Lê a sua Bíblia no Salmo 125 aí. Abra isso, Salmo 125. O que? Só o versículo 1. Leia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os montes de que não, mas permanecem. Porque Davi diz que os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião vão ficar em pé. O Monte das Oliveiras vai ficar em pé, ele só vai se abrir. No meio. Jesus, quando ele vier na vinda, ele vai descer mesmo em cima do monte. Vai descer mesmo em cima. Do Monte das Oliveiras. Esse monte ele não pode cair. Por quê? Porque os outros montes caíram todo mundo. Os montes vão se transportar, irmão. Os montes eles vão cair dentro do mar, a água vai invadir uma parte, enfim. Salmo 46. Salmo 46. Esse aí, o que eu estou falando para vocês é o dia da vingança. Vocês estão entendendo agora Isaías 61? Irmão, eu tenho certeza que vocês, quando lê Isaías 61, vão perceber, dividir o ano e o dia. Porque tem muitas pessoas que lêem Isaías 61 e misturam tudo, ano com dia, blá, 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 e não sabem, vão pregar e nem sabem do que está falando. Aí começa a falar do ano e faz você falar do dia. Irmãos, Isaías 61, versículo 2, o ano é uma pregação, o dia é outra pregação. Eu só dei uma palhinha sobre o ano, mas eu estou ensinando sobre o dia. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem é essa angústia? Você sabe quem é essa angústia quando é? Essa angústia é quando os judeus foram perseguidos, na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra... O que é que Isaías vai fazer? A terra vai fazer? Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes... para o meio... Continue lendo. E ainda que as águas e se perturbem, ainda que os montes pela sua... Salmo 46 é escatologia. Continue. Salmo 68. Vai, pode colocar, vai. Salmo 68. Versículo 16.
porque saltais os montes elevados, e o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele. Que esse monte é esse aí? Monte de Sião. É o monte que Deus vai descer. Zacarias capítulo 14. É só o dia da vingança. Versículo de número 4. Zacarias 14, verso 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Naquele dia, você sabe que dia é isso aí? Naquele ou aquele ano? Tá ano ou dia? Naquele dia, preste atenção, dia. Isaías 61 está escrito assim: vim pregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Aí tem dia, e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e do Monte das Oliveiras será fendido no meio. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 20, está escrito o quê? E as grandes cidades o monte se fendeu. É sabedor, irmãos? Vocês podem até procurar se vocês quiserem. Tem uma reportagem que foi uma grande empresa de hotel. Uma grande empresa de hotel que foram comprar o Monte das Oliveiras lá em Israel. Eles foram comprar esse monte. E queriam comprar, porque lá no Monte das Oliveiras, eles queriam fazer um hotel chique. Um hotel muito chique ali, eles queriam fazer. Quando eles foram comprar o hotel, o monte de lá, que chamaram os engenheiros, que os engenheiros foram ver o monte, aí o que aconteceu? Os engenheiros descobriram que o Monte das Oliveiras, ele é uma casca, e dentro ele é oco. Os engenheiros disseram, não, aqui não tem como construir nada aqui em cima, porque por cima ele é uma casca, e o Monte das Oliveiras é oco, dentro dele é oco, tem um buraco oco dentro. Ele disse, não tem como fazer, e não comprar o monte, porque ninguém pode comprar o monte, porque Jesus vai descer em cima dele. Deus deixou o monte oco por dentro. Nosso Deus é nosso Deus, irmão. Ele sabe tudo o que vai fazer, antes que aconteça. Ele descerá, vamos lá, Monte das Oliveiras, e ele está fendido no meio, para o oriente, e para e haverá Irmão, vocês estão percebendo que esse versículo aí está igualzinho com o Apocalipse? O que é que o Apocalipse diz? E as cidades então a cidade e os montes então vai ficar o que? Só a terra inteira vai ser um vale, irmão. Preste atenção, ligue os textos, ligue os textos. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para e a outra metade para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azael, e fugirás assim, como fugiste diante do no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, todos os seus. Quem é esses santos? Graças a Deus. Então virá o Senhor com os seus santos. Eu vou vir com ele, Quando o Senhor vier descendo, lá vem eu. Parece que estou vendo eu com aquela roupa branca. Descendo, parecido com um anjo, brilhando pela glória de Deus. Descendo o monte. E quando vai chegar na terra, só aquele vale. E o pessoal, pastor, todo mundo aqui sofrendo, miserável. Judeu, porque as terras caíram. E detalhe, não tem ninguém morto. Apocalipse 9, e a morte fugirá deles. Não tem ninguém morto. No dia da vingança, aí vai acontecer que está escrito assim, porque todo olho verá.
Não. Me responda na Bíblia. Jesus disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Pode alguém esconder uma candeia acesa em cima de um monte? Pode alguém esconder uma candeia acesa? Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 por aí. Versículo 15, ó. Versículo 15, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e da luz de todos estão a sua casa, e resplandece a vossa luz, a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai, que está nos céus. Varia de traduções. Ele está dizendo que se acende uma candeia, versículo 14, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um... Qual é a cidade edificada em um monte? Nova Jerusalém vem descendo, rapaz. Apocalipse 21, e eu olhei e vi a Nova Jerusalém, que descia ataviada como uma esposa. Isso aqui é depois dos 3 anos e meio. Depois. No final da grande tribulação. No final do ano, do último ano da grande tribulação. Do final da última semana de Daniel. Entende? No final do seu reinado. Não. No final dos 3 anos e meio começa a descer, o dia começa no final dos 3 anos e meio. As taças da ira, os selos começam a vir nos 3 anos e meio. Isso aí vai acontecer no final da última semana de Daniel, que é depois dos 7 anos. Depois de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e mais 3 anos e meio, na metade da metade do tempo. Oi? Já no final dos 7 anos. No final dos 7 anos. Não são 3 anos e meio mais 3. Presta atenção, não são 3 anos e meio mais 3 anos e meio? No final dos últimos 3 anos e meio. Aonde? O que aconteceu no passado? O quê? Não, aconteceu não. O que Daniel falou, ele profetizou. Não aconteceu na época de Daniel. Aquilo ali é uma profecia que vai acontecer ainda. Vai. Oi? Pois é, a Babilônia caiu a cidade, mas o sistema da Babilônia está viva. A cabeça da Babilônia está viva, sim. A cidade, parede, território geográfico, caiu. O sistema dela não. O sistema babilônico está vivo, a prostituição, a grande Babilônia, o sistema dela está vivo em todo mundo. Hã? É igual o PT. Tem as taças. Os primeiros 3 anos e meio, vai ser marcado com o quê? A terça parte da terra vai ser queimada. Taça de fogo. Pá. Quando? Sim. O quê? Não. Primeiro arrebatamento. Começou grande tribulação. Então, levanta-se então o falso profeta. Levanta-se são 3 períodos, não se esqueça. O período do falso profeta, o período da besta e o período do anticristo. Entenda? Dentro desses 7 anos tem 3 períodos. Só que o falso profeta levará todo mundo ao anticristo. Então todo mundo levará ao anticristo à besta. Enfim, os 3 vão... Porque o diabo sempre quer ser o imitador de Deus. O pai trabalha com a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele... Falso profeta, besta e anticristo. O anticristo será um homem. Então, o falso profeta será
uma grande nação, uma grande religião, enfim, todas essas coisas que vai levar para o anticristo, vai tudo preparar para o anticristo, está sendo tudo preparado para o anticristo. Então, irmãos, nisso vai acontecer, o dia do Senhor acontecerá, esse dia que a terra vai cair, todo mundo vai estar aqui. Detalhe, irmão, eu vou explicar para vocês direito o que é, porque todo olho verá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, Lucas 21, Lucas capítulo número 21, versículo 27. Lucas 21, versículo 27. Lucas 21 e 27. Está escrito o quê? Ora, esses... ele virá com poder e grande glória. Mateus, vamos para Mateus. Mateus capítulo 25. Vamos lá. Procure o texto, todo olho verá. Só colocar em cima, todo olho verá. Isso aí. Ó. Vai. Sim. Isso. Começou. Porque... todos esses vão levar para o anticristo. Eles vão trabalhar em prol de mostrar que o anticristo é quem é, esse é o Messias. Israel vai pensar que o anticristo é o Messias. Não, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo já será conhecido como anticristo. Já, varô. Mas nós estamos falando do falso profeta grande. Esse é o falso profeta. Não, os que tem agora é só os filhotes do falso profeta maior. O falso profeta é aquele que vai fazer todo mundo adorar a besta. Vai. Que fará todo mundo... Ele vai... Não, presta atenção. Depois dos 3 anos e meio, vai vir... Não se esqueça do Leviatã, irmãos. Eu não estou querendo ensinar isso agora, porque não é tempo de ensinar isso agora. Eu estou ensinando só do dia. Ainda tem o Leviatã. O Leviatã vai vir. Ora, Israel tem medo do mar. Todo judeu tem medo do mar. Está escrito assim. João fala que Apocalipse 21, e o mar, como tivesse com alívio, não existirá mais. Ele está com alívio, ele está falando como alívio, porque ele tem medo do mar. Porque eles acreditam que no mar está escondido os espíritos dos grandes monstros. Porque no mar está escondido o Leviatã. O Leviatã está no mar escondido. Onde é que fala? Isaías 27, Jó 41, fala tudo sobre o Leviatã. Então o Leviatã está escondido no mar. Então o Israel, quando depois dos 3 anos e meio, perceba uma coisa. Israel, por que é que você acha que todo mundo vai adorar o anticristo? Por quê?
Todo mundo vai adorar o anticristo. Porque só o anticristo vai dominar o Leviatã. Porque se ele não dominar o Leviatã, não vai ser, ninguém vai dar glória a ele. Então Israel vai ter medo do anticristo. Por quê? Porque quando os 3 anos e meio que eles reconhecer que não é o Cristo, que não é Jesus, que não é o Cristo, o que eles vão fazer? Eles vão se rebelar contra o anticristo. Então, por eles ter medo do Leviatã e do mar, o que vai acontecer? A Bíblia diz que Israel vai fugir nas montanhas, Apocalipse capítulo 12. Vai fugir nas montanhas, com medo do Leviatã. Por quê, irmãos? Se não fosse o Leviatã, você acha que os judeus e os israelenses iam ter medo do anticristo em quê? Quando eles soubessem que não era anticristo, ele ia descer a fogo, lapiar fogo no anticristo. Mas sabem por que é que os judeus vão ter medo do anticristo? Exatamente porque o anticristo tem um poder de dominar o grande dragão que está no mar, que é o grande Leviatã, que o espírito do diabo está encarnado nele. Está entendendo? Entenda. E a besta é uma grande religião. A besta é um homem líder de grande religião, ou de uma grande nação que vai também ajudar eles. A besta não é um animal em si, entenda? Lembre-se da estátua, Daniel capítulo 2 da estátua, que tem as 2 pernas. Lembra dos 4 animais? E não tinha 4 animais, os primeiros 3 animais não fala. O 4º animal não era uma besta? Que era uma nação, que aquela então é um governo, a besta é um governo, entenda. Só que o anticristo, então o Leviatã ainda vai se levantar, só que isso não é assunto para agora, eu estou falando só do dia. Não tem chip nenhum não, irmão, não perca tempo com chip não. Chip não é marca de besta não, irmão, não perca tempo com chip não, que chip não tem nada a ver com chip não. Não. Irmão, ó, se esse chip fosse a marca da besta, nós estávamos lascados. Não tem nem condições. Não, mas isso aí é o que o pessoal está dizendo, tem que estar escrito aqui, mas não está escrito aqui. E na Bíblia fala do quê? A Bíblia fala da marca da besta. Não. A marca de Caim não era um chip. A marca de Caim era um chip, varoa? Irmã, não caia. Isso é balela de internet, mas tem que estar escrito na Bíblia. Sem sabedoria. Sem entendimento bíblico, cara. Vai falar uma bobagem dessa. Irmã, ó. Esse negócio de chip. Quer dizer que o chip não é a marca? Não tem nem perigo. Não tem nem perigo. Na mão e na. Irmã, se o chip fosse a marca da besta, Jesus já tinha vindo, já tinha voltado, o anticristo já estava reinando, nós já estava lascado. É para provar que você é do diabo, que a pessoa é do diabo. Não vão dizer nada, é obrigado. Ora dizer, você é obrigado a usar a marca da besta. Não, senhora, a pessoa é obrigada, não tem que dizer nada, porque quem está governando é o anticristo. Exemplo, presta atenção. A senhora não é obrigada a ter RG? Não é obrigada a ter RG ou não? A senhora não é obrigada a ter CPF? Então, nessa época, é obrigado da mesma forma. Se a pessoa é da besta, recebe a marca da besta na testa, ou aqui, só que um detalhe. A Bíblia diz que aquele que não tiver a marca da besta nesse mundo, nem compra, nem bebe, nem vai ao hospital, não vai para nenhum canto. Por quê? Porque recebeu a marca da besta. E quem recebe a marca da besta não terá direito mais no mártir. Agora, aqueles que ficaram, os crentes, que sabem que ali é a marca da besta, para ele ser salvo, ó, tem que perder o pescoço. Já era. Não, senhora. Não, senhora.
Mas não é, mas isso é coisa de não pode ser, não é. Apocalipse 3 todinho. Se você ler Apocalipse 3 todinho, você vai entender. Antes de colocar a marca da besta, Deus ainda vai mandar um anjo anunciar aqueles que colocarem a marca da besta. Aí vocês vão ver. O anjo que prega o evangelho eterno, que vocês vão chegar lá. Até as duas testemunhas. Não, irmão, não caia nisso não. Irmãs, é por isso, irmãs, que os irmãos ficam ouvindo toda a bobeira da internet e vai ver se tem veracidade bíblica. Agora, dizer que isso é preparação para o anticristo reinar, nós sabemos, é uma preparação. Não, se vier agora eu não boto, eu mesmo não boto, mas eu sei que não é a marca da besta. Eu não boto, mas eu sei que não é, é uma preparação. Primeiro por quê? Ó, irmã, deixa eu explicar para você, ó, esses cartão de crédito é uma preparação para o anticristo. Tudo, a tecnologia, esse computador, tudo aqui é uma preparação para o anticristo. Celular, tudo é uma preparação para o anticristo. Tudo aqui é uma preparação para ele. A terra está girando em torno do trabalho do anticristo. Então, varoa, então você tem que perceber que a marca da besta, lógico que não será o chip, literalmente. Essa marca da besta será uma marca, o anjo ainda vai anunciar, enfim. Porque ele diz, Apocalipse 3, quem tiver inteligência que conte. 6666. Que é 666. Ainda tem a ferida mortal. Então, esse chip, irmão, que estão dizendo, é a marca da besta. É não. É não, que Jesus não arrebatou a igreja ainda. É não, que não passou 3 anos. Só, claro. Não tem que Jesus ainda não chegou, passou os 3 anos e meio ainda. Não tem nem condição. Porque, e aí pior que alguns irmãozinhos que não tem entendimento, ficam dizendo, rapaz, o chip é a marca da besta, está aí. Como? Eu não boto, Adila, eu não boto. Ah, meu Deus. Não é. É isso que nós temos que atentar. Ó, irmãos, quando eu falei para vocês sobre o urso, de Daniel, capítulo número 8, que é concernente ao ventre da estátua, eu falei que é o governo que vai segurar, quando os membros, que ele vai segurar, que é segurança, ninguém escapa do reinado do anticristo, que ninguém vai fugir. Israel, para fugir deles, vai ter que ir para as montanhas. Porque se ficar dentro das cidades, serão percebidos. Ó, agora, ontem mesmo, eu assisti um filme, você deveria assistir, um filme que saiu agora. Você viu uma reportagem que passou no Jornal Nacional, um rapaz dos Estados Unidos que delatou os Estados Unidos, a Barack Obama, que estava espionando o Brasil e outros países, não viram? Eu tenho um filme lá em casa, esse filme, fizeram um filme, e deram abrigo para ele na Rússia, ele está na Rússia hoje, mora em Moscou. Esse filme é fenomenal, irmão. Ele mostrou lá, nesse filme, foi ele que criou o programa, que espionava Brasil, China, Rússia, espionava quase todos os países. Detalhe, não era só os países. O programa que ele fez espiona cada cidadão do planeta Terra, através do YouTube, através do Facebook, através do site Yahoo, através da Google Chrome. Ó, para você ter ideia, esse computador desligado, esse programa que ele fez, se ele quisesse, lá na sua casa, uma Vaninha tem um notebook e tem a câmera, eu quero ver o que está acontecendo lá na casa de Vaninha, em Jaguaribe, Ceará, ele lá dos Estados Unidos, ó, o seu computador desligado, eles ativavam a sua câmera, e lá de onde ele estava, ficava vendo tudo dentro da sua casa, pela câmera do seu próprio computador, pela câmera do seu celular. O programa que ele fez, ele ativa e via tudo que você está fazendo. E sabe o que é isso aí? É o anticristo que vai reinar. Ele vai reinar assim. No tempo do anticristo, quem tiver um celular desse, no tempo do anticristo, quem tiver um celularzinho desse aí, que você tem, um celular desse que você tem, tiver um computadorzinho desse aqui, com uma webcamzinha dessa aqui, no tempo do anticristo, isso aí foi preparado para ele. Ora,
Você que não tem e não recebe a marca da besta, vai ser encontrada onde você estiver. Vai ser encontrada onde você estiver. Porque a tecnologia está trabalhando em função do anticristo. Então tudo isso, quando eu vi esse filme, assisti esse filme ontem, eu digo, o anticristo. Ele não, provando que ele não é onipresente. É só domínio, ele vai dominar através da tecnologia. Agora só não vai achar eu, a igreja que nós estamos lá. E quem tiver câmera queimada? Não se preocupe não, se você ficar, a gente... Irmãos, não tem problema não. Não se preocupe não, nós somos igreja, vamos estar lá com Cristo. Não, se voltar agora, nem se preocupa, eu sou por linda. Amém. Eu estava pensando sozinha lá em casa. Eu estava assim, meu Deus, o mundo está com dificuldade. Aí vai o Chico vai dizer, não, o Chico vai colocar tudo. Aí Não. Varoa, ó, o mundo vai ser tudo preparado para ele. Os cavaleiros do Apocalipse virão ainda. Eles estão trabalhando na apostila de vocês, porque por enquanto eu só vou imprimir a do irmão Jorginho, porque só ele trouxe as folhas, então eu só vou dar dele. Só ele trouxe a resma, só vou dar dele. Eu estou terminando de montar ela e vou imprimir a dele. Vai ter tudo isso. Vai ter, Levítico 25, Isaías 61. Eu estou falando na primeira parte de Isaías 61. Levítico 25, Isaías 61 tem tudo a ver com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Livro de Ruth, quem é de vocês aqui que imagina que o livro de Ruth tem a ver com o Apocalipse? O livro de Ruth, irmão, o livro de Ruth inteiro está ligado ao texto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O livro de Ruth inteiro, o selo que o cordeiro abriu, aquele selo que ele rompeu, é exatamente por causa do livro de Ruth. Então tudo isso está na apostila, futuramente vocês vão aprender quando chegar lá nos cavaleiros do Apocalipse. Mas hoje eu estou ensinando só sobre o dia, não quero entrar mais em outro assunto, só no dia. Isaías 61. Então ele diz, todo olho verá, vai o texto, todo olho verá. Apocalipse. Apocalipse 27? 1 e 7, porque eu pensei que era 27. Vou dizer, que Bíblia é essa? Apocalipse 1 e 7. 1 e 7. E Atos capítulo número 1. Na internet, peraí. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ainda não? Deixa eu ler aqui. Cancela, aperte cancelar nesse aqui. Isso. E atualize lá. Apocalipse 1:7. Olha o que está escrito. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as... isso aqui, esse versículo aqui vai acontecer ou já aconteceu? Vai acontecer no final da grande tribulação, vai acontecer, esse versículo vai acontecer junto com Atos capítulo 1, esse versículo vai acontecer junto com o Salmo capítulo número 2, esse versículo vai se cumprir junto com Mateus capítulo de número 25, que ele vai descer com os seus santos e os anjos, esse versículo vai acontecer. Agora, por que todo olho o verá? Exatamente porque eu li Mateus capítulo número 5. Exatamente porque uma candeia acesa sobre o monte todo mundo vê, sim ou não? Nesse período que todo olho verá, a terra não tem sol
e a terra não tem lua. Detalhe, não tem energia elétrica. Por que não tem energia elétrica, pastor? Porque o terremoto vai fazer assim, irmão. As barragens vão cair, as energias eólicas vão cair. A Bíblia diz que o sol, Isaías 24, o sol procurará a terra e não o achará. A lua procurará e não achará. Por que não achará? Porque a terra está balançando. Como um bebê, ela vai sair da sua órbita. Quando ela vai sair da sua órbita, não tem sol, não tem lua. Então a terra inteira está ela vai voltar ao estado de Gênesis 1 e 2. E a terra estava sem, e havia trevas sobre a face. Aí só que detalhe, está todo mundo aqui. Os crentes que ficaram, isso é, os que já não foram mártires, que já não subiram. Porque ainda vai ter salvação na grande tribulação, os mártires. Então, os judeus, todo mundo vai estar aqui. Os demônios, todo mundo aqui. A terra vai virar um inferno aqui na terra mesmo. O inferno vai se misturar com a terra. Uma escuridão total. Todo mundo querendo morrer. Apocalipse capítulo 9. E a morte fugirá deles. Escuridão total. Aí de repente está a terra toda escura. Lá no céu aparece uma luz muito grande. Uma nuvem grande, bem grande. E uma luz que vem radiando, a lâmpada que é o Cordeiro de Deus, descendo com a sua igreja. Aí está escrito, então todo olho verá. Ele vinha até os que lhe quem transpassou ele foi os judeus. Então o que vai acontecer? Os judeus vai estar aqui nessa tribulação. Porque os montes vão cair, as barragens vão cair, vai estar tudo escuro aqui na terra. Então todo olho vai ver ele vir assim, como todo olho vê a lua, como todo olho vê o sol, vai ser como Jesus, que a luz dele será mais forte do que o sol. Porque o sol é uma luz artificial. O sol é uma luz artificial. O sol já recebe a luz do dia aqui, da primeira luz. Ó, Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja. Esse haja não é criar. A luz é aparecer. Gênesis capítulo 1 verso 3, haja luz. Deus criou a luz? Não. Ele não criou a luz. Esse haja apareceu. Apareceu ele. Essa luz que apareceu, porque a luz do versículo 3 não é o sol. O sol é lá no versículo 14, no terceiro dia. Então a luz que apareceu é dele. Haja luz. E houve. Aí quando houve luz, aí no versículo 3, aí o sol recebe um pouquinho da luz do versículo 3. A luz do sol é artificial, porque a luz verdadeira é Cristo. Como assim? Sim, vai. Você tem que prestar atenção nos 3 anos e meio ainda. Tem. Não, a luz de Cristo aqui na terra? Não. Sim, a luz do sol. Você não está entendendo? Está entendendo? Então, essa grande escuridão será no final da grande tribulação. Entende? É isso. Essa grande escuridão, que é esse grande terremoto. Não, preste atenção. O Espírito Santo é onipresente ou não é? Deus é onipresente? O Espírito Santo vai estar habitando na terra em todo canto, porque ele é onipresente. Um detalhe, ele não vai estar no ministério de consolador mais. Por quê? Porque a igreja não está aqui, sim ou não? E Deus é onipresente. Nós falamos às vezes erroneamente que o Espírito Santo não vai estar aqui, mas nós falamos erroneamente, porque não vai estar aqui o operar do Espírito, mas ele vai estar porque o Espírito Santo é onipresente, sabe? Então ele vai estar preenchendo toda a terra, porém não como consolador como ele é hoje. Ele não vai estar. Hoje o Espírito Santo está como consolador, como ornamentador da noiva, preparador da noiva, mas na grande tribulação ele não vai estar atuando como consolador. Pelo contrário, ele vai estar na forma porque ele é onipresente e vai estar usando as duas testemunhas. Pronto. Mas fora isso, ele não vai ter nenhum operar, nenhuma consolação do Espírito Santo sobre alguém
que se converta na grande tribulação, porque tem o evangelho eterno, pessoal. Não se esqueça, o evangelho eterno. Os anjos ainda virão pregar o evangelho ainda. Essas igrejas que vivem preocupadas com missões, vamos fazer missões, bababá, manda dinheiro para missões, bababá, só missões e mais missões, manda missões para cá, missões para lá, missões para cá, missões para lá. Não tem nada a ver com isso não, com missões não, irmãos. Porque a missão da igreja, Deus deu sempre 2000 anos, para cada Deus deu 2000 anos dos períodos. A missão da igreja já foi cumprida. Exemplo, quando chegar o arrebatamento, a igreja cumpriu a sua missão. Por quê? Porque o evangelho que será pregado a todas as nações, não é nós que vamos levar. Que será pregado a toda criatura, porque um evangelista fala às nações e outro evangelista fala à criatura. Esse evangelho não é nós que vamos pregar, quem vai pregar é os anjos, o evangelho eterno. Porque o evangelho eterno não é o evangelho que nós pregamos agora. O evangelho eterno é o evangelho que os anjos vão pregar. Entenda isso aí, que está em Mateus capítulo 24, versículo número 14. Então, nesse dia do Senhor, que a terra ficar totalmente escura, o Senhor virá. Judas escreveu, Judas, lá na carta de Judas. Essa carta eu chamo, a última carta antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento vai acontecer Judas. Vai acontecer Judas antes do arrebatamento. Ele diz assim, e eu vi o Senhor vir com poder, grande glória, e todos os seus santos com ele. Então quando Jesus virá, nós viremos com Jesus nessa época. Depois dessa grande tribulação, dessa grande escuridão que vai vir sobre a terra, nós viremos com ele. Esse será o dia que Isaías falou. Exatamente o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Aonde as 7 taças foi derramada, onde as trombetas já foram tocadas, enfim, tudo isso já aconteceu. Aí depois dessa grande escuridão, Jesus virá. Aí começa o quê? O que eu falei para vocês no princípio. O sábado, que é o dia começa o milênio. O Senhor vai restaurar a terra como restaurou em Gênesis 1 e 2. Vai fazer, era um paraíso. Vai trazer a árvore da vida. Um protótipo da árvore da vida. E vai plantar um protótipo da árvore da vida aqui na terra. Essa árvore da vida será plantada perto do rio. O monte vai ser assim. Procura o Monte das Oliveiras aí. Você fechou? Tem não? O Monte das Oliveiras, pessoal, ele vai ser fendido no meio. Aqui, Aqui, vamos supor que aqui é o Monte das Oliveiras. Ele vai ser fendido no meio. Quando Jesus vier aqui, ele vem com a sua igreja. Ele vai descer sobre o monte, colocar os seus pés sobre esse monte. Aqui, no meio desse monte, exatamente aqui no meio, vai se cumprir Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. 47. Aí um rio vai sair do meio desse monte. Que esse rio está no Salmo 46. Esse rio vai sair do meio do Monte das Oliveiras. Ele vai sair, esse rio, vai lá no templo que o anticristo construiu e vai entrar dentro do Mar Morto e vai sarar o Mar Morto. Mas só que esse rio vai sair, e esse rio vai sair de dentro, essa água, ela vai sair de dentro do propiciatório do templo. É uma coisa extraordinária, uma coisa muito profética.